Glória a Deus. Você tem que falar com o diabo com autoridade, irmão. Senta aí um pouquinho. Você tem que falar com o diabo com autoridade. Amém? Eu não sei se vocês viram esse vídeo aí que está circulando, mas eu achei muito interessante esse vídeo. E eu pedi, quem não viu vai ver agora, quem já viu vai ver novamente. Mas esse vídeo ele vai abrir mais ainda nossos olhos espirituais para ficarmos atentos. Melisa até mandou um áudio para mim, sentindo uma percepção, não foi, Melisa, de oração, de cobertura espiritual sobre a igreja. Por isso que eu já pedi para vocês no grupo Conexão tirar um tempo também de oração. A gente marcar também um momento no monte para a gente buscar em oração. E era para ser sábado, não deu certo. Mas a gente precisa estar atentos. Pessoal, louvor, pode sentar, viu? Isso é uma mulher fazendo uma obra de voodoo. Acredito que é voodoo, né, Diego? Isso aí. O mundo espiritual é real, viu? E veja que atingiu o cara aqui, né? Provavelmente ele estava sem a cobertura, né, espiritual de Deus. Por isso que o diabo conseguiu tocar. Eu me lembro que, eu acho que alguns aqui vão se lembrar de uma época que estava vendendo muito, e ainda vende muito a Honda, marca Honda, né, de motos. E eu me lembro que teve um período que eu vi dizer, na época eu não sei nem se tinha internet, nem me lembro. Eu estava começando. Sério, olhem, abra por dentro lá, não sei se era no farol, não era? E quando abria tinha uma cruz de cabeça para baixo. Quem lembra disso, nesse caso? E eu cheguei a ver, disse, eu vou ver se isso é verdade. Tu chegou a ver, a minha era nova, né? Era uma moto nova, quando eu abri tinha uma cruz de cabeça para baixo. Ali é parecido com uma obra de Satanás, né? Para que a marca venda muito, fique bastante divulgada. Então a gente não pode ficar desatento não com o mundo espiritual. A gente precisa estar atento, viu? Isso aí abre os olhos, né? Porque talvez tenha pessoas que digam assim, mas eu não acredito nisso. Eu acredito assim, tem gente que diz eu não acredito, dizendo assim, eu não dou crédito a isso. Porque existe sim. E que é possível pessoas morrerem por causa dessas coisas. Na verdade, tem pessoas que morrem. Tem pessoas que morrem mesmo por causa disso. Principalmente se é uma pessoa que não tiver, se não busca a Deus, né? Se não tiver uma aliança com o Senhor. Amarra, destrói casamento. Irmãos, hoje eu vi outro vídeo também, e assim, tá uma coisa bem natural. Não sei se vocês viram esse vídeo. Cada um representava lá uma entidade maligna, para eles é uma coisa natural. Não tem aqueles vídeos tipo assim, um aparece e diz, eu sou universal, eu sou... Quem já viu também esses? Alguém viu? Faz assim. Só que lá as pessoas diziam assim, eu sou Xangô, não sei o que da Maria Padilha. Eu sou não sei o que do Tranca-Rua. Eu sou não sei o que do jovens, pessoas novas. E tudo isso são entidades malignas. Então, você vê que assim, virou de cabeça para baixo. As pessoas perderam a noção. E o mundo ele está pervertido, está corrompido. Jesus está bem pertinho de voltar, irmão. O arrebatamento da igreja está próximo demais. Eu disse que ia falar sobre os sinais dos tempos, não foi? Mas eu não vou falar hoje não, porque o Espírito Santo me deu outra direção de ontem para hoje. Mas eu precisava dizer isso para alertar que o mundo espiritual é real. E você precisa tomar autoridade na sua casa, irmão. Não é dependendo dos outros, não.
Mãe disse assim, Roberto, tem que orar por fulano. Eu disse, não, mãe, é a pessoa que tem que orar. É ela que tem que orar, não que a gente não vai orar por pessoas, entenda bem. Mas a gente já está há muito tempo na igreja, conhecendo as Escrituras. Então a gente tem que tomar autoridade contra o inferno. Tem que tomar autoridade contra o diabo. Na nossa casa, com a nossa família, a gente tem que tomar autoridade. Aqueles gritos de guerra que nós demos aqui domingo passado, é um despertamento, irmão. Amém? É um despertamento para a gente tomar autoridade. Né? Tomar autoridade de dizer e botar o diabo para correr no nome de Jesus. Agora, uma pessoa que se ela vive no pecado, porque uma coisa é falhar, é pecar, todo mundo falha aqui. E outra coisa é viver no pecado. Se ela vive no pecado, como é que ela vai usar autoridade contra o diabo? Ela vai ser envergonhada, não é verdade? Mas a gente precisa tomar autoridade. Precisa. O diabo está causando alguma coisa lá na sua casa, toma autoridade. Diga, pode sair daqui, Satanás. Ontem, antes de dormir, eu disse, ô Senhor, é essa palavra que tu quer que eu fale amanhã, sobre sinais do fim dos tempos. E fiquei na expectativa de Deus me mostrar se era. Eu sempre costumo perguntar. Porque às vezes Deus quer falar outra coisa. E eu perguntei a Deus e eu vou falar igual a palavra do irmão Zé. Eu tive uma elevação. O irmão Zé diz assim, irmão Zé é do sítio. É o tio de antes, cadê antes? Onde? Teu tio é pai de criação, né? Teu avô, pai de criação. Ele não diz assim, eu tive uma elevação, né? Acho que é para dizer uma visão. Relação. Aí, eu tive essa experiência ontem. E eu vi duas coisas profundas, irmão. Eu acredito, eu perguntei a Deus, Deus, será que é isso que Pedro passou? Quando a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, Pedro estava orando, buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que ele teve um arrebatamento de sentidos. E ele viu como um lençol descendo do céu e vários animais. E houve uma voz que disse, mata e come. E ele disse, como é que eu vou comer algo que é imundo? Deus estava querendo trazer uma mensagem para ele, mas eu não vou entrar em detalhe dessa visão, não. E eu tive essa experiência e eu achei parecido. Eu perguntei a Deus, Senhor, será que eu tive esse arrebatamento de sentidos? Eu sei que eu vi eu pregando no culto. Não tinha título a mensagem, mas era eu ensinando a oração do Pai Nosso. Não sei como é que vai ser. Eu não sei se eu vou só ler aqui. Não vou dar tema, deixa o Espírito Santo guiar. Amém? Mas eu vou ler aqui, a gente vai ler e o Espírito Santo vai se responsabilizar por aquilo que ele quer falar. Acate aquilo que ele quer falar e coloque em prática. A outra visão, o Senhor me mostrou, olha como Deus é interessante. Foi duas. A outra eu ia na casa de Edilson. Eu entrava na casa dele. Olha que interessante. Eu entendi porque Deus me mostrou isso. Eu entrei dentro da casa de Edilson. É forte, viu? Forte demais. Meu. Foi muito real. E eu vi um caixão, né, na casa dele. E eu vi Eric dentro do caixão. E era como se estivesse fazendo como é que chama? Funeral, né? Velório. E ali eu estava lá. Eu dizia, Edilson, tu quer que eu venha de madrugada para a gente orar? Eu disse, eu não posso ressuscitar não, mas Deus pode. E eu queria vir de madrugada porque não tinha ninguém. A gente fechava a porta e ninguém atrapalhava aquela oração para ele ressuscitar. E nisso eu estava na casa, era noite, e eu via como se fossem dois molecotes assim. Acho que era 2 ou era 3. Com uma fúria muito grande, uma raiva. E ele pegava umas pedras
e começar a atirar para o lado da casa de Edilson, onde a gente estava, tentando nos atingir. Quando eu voltei, eu ia até acordar a Daniela. Disse, não vou acordar ela não, que ela pode se assustar. Aí, quando eu voltei, aí eu já sabia o que era. Na hora eu já sabia o que era. Aí eu tive o discernimento. Deus deu um grande livramento. Eric era para estar morto. Eric era para estar morto. Não sei se vocês souberam, ele sofreu um acidente de moto ontem, foi a Deus. E Deus me discerniu tudo. O cachorro entrou, o cachorro partiu para cima dele na moto, ele ia na pista, para lá de São Vicente, já um pouquinho. E eu creio que o demônio entrou dentro do cachorro. Você sabia que o demônio pode entrar dentro de animais? Se você tiver animal em casa, abençoe e consagre. Viu? Tem até um também, que nos vídeos de hoje a gente vê tudo, né? Hoje o mundo está sendo colocado, esses vídeos aí é para antecipar a volta de Cristo, viu? E estava um terreiro de macumba, e eles batendo o tambor. E de repente o cachorro entra. Quando o cachorro entra, começa a rodar assim, ó. O demônio entrou dentro do cachorro. Quem viu esse vídeo? É só eu que vejo essas coisas. O cachorro se endemoniou. O cachorro se endemoniou. Testificando, né? Os demônios entraram nos porcos. Jesus deu permissão. E nesse carnaval aí, o cara falando explicitamente, falando assim, não, é porque agora, antes de entrar, nós vamos fazer aquela, vou dizer com minhas palavras, a invocação e eles vão descer e tal. Nitidamente, nesse carnaval que estão tendo na passarela lá, nitidamente, Santos, eu não vou dizer não, que eu não sei não. Sambódromo. Nitidamente as pessoas estão incorporando demônios. Nitidamente. É nítido. Não é, eles estão desfilando endemoniados mesmo. Eles estão tendo as experiências com as entidades malignas. Eu não sei se vocês já perceberam. Até em shows. Tem shows que as pessoas se endemoniam nos shows. Teve um homem que fez assim, se trouxe. Quem tem um discernimento sabe na hora. Então, voltando para a visão, eu vi lá e o Senhor me deu discernimento. Deus me mostrou de um grande livramento. E por que eu estou contando isso? Para você entender a importância de se manter fiel ao Senhor. Irmão. Porque hoje eu vou dizer a você, era para estar tendo um funeral na casa de Edilson. Mas Deus guardou. E aqueles moleques, que eram 2 ou 3, o Senhor me disse, aquele eram os demônios, naquele local. Inclusive, eu quero ir lá no carro para a gente orar e quebrar aquilo que ali tem um negócio ali. Quando ele melhorar, eu vou no carro, mas nós vamos orar e repreender. Irmãos, irmão Eduardo não está aqui, pai de Aldim, mas ele me contou uma vez que ele foi... Sem entendimento, sem conhecimento, ele visitou um macumbeiro lá ali em Placa de Piedade. E ele disse lá que chegou lá, né? O cara acendeu um negócio lá e não sei se foi umas cachaças, um negócio lá. E de repente ele tocou fogo e a fumaça veio, cobriu. Né? E de repente apareceu aquele ser espiritual, aquele demônio. Ele me contou isso, talvez, não sei nem se ele se lembra por causa da memória dele. Mas tu já viu ele contando isso, David? Joana Dark já viu, não já? Já? Isso é verdade, irmão. Pode ter certeza que essas coisas são verdadeiras. Oi? Tomou cachaça com o homem. Foi, ele se endemoniou também, eu acho. Que ele disse assim, que ele ficou falando com o Zé Pilintra, né? Se eu não me engano era Zé Pilintra, né? Que ele disse assim, ele ringia até os dentes, que ele disse que Zé Pilintra estava brabo, ele disse, eu lhe como aqui, Zé Pilintra. Ele estava mais brabo que Zé Pilintra. Mais ou menos assim, não foi, Jonadá? Aí Zé Pilintra disse, no cavalo, isso é sério, a gente ri tudo, mas isso é sério, irmão. Se eu vou para lá, porque ia para lá para cumprir a missão dele, que era justamente ali, não sei se era no Ambó,
Uma bola, né? Então eles têm locais específicos para tirar a vida de pessoas, para matar, para causar acidentes. Né? Então assim, eu não estou dizendo isso para você ter medo, nem para te assustar. Né? Inclusive tem até um livro ali que 2 livros bons que você pode, se você for uma pessoa que tem ainda um pouquinho de medo dessas coisas, né? Isso é normal, eu lhe entendo. Eu já tive isso. Eu já tive, né? Hoje eu tenho conhecimento da palavra, sei da autoridade que eu tenho em Cristo. Mas tem 2 livros ali que eu te aconselharia a ler. Um é o Nome de Jesus e o outro é a Autoridade do Crente. 2 livros que você vai abrir seus olhos espirituais e nunca mais você vai ter medo de demônio. 3 eu posso dizer. E outro é Curando o Enfermo, que antigamente era curar enfermo e expulsar demônio. Hoje é curando enfermos. Aquele lá, menino, foi onde eu me lavou assim, porque eu tinha medo de diabo, medo de demônio, medo de Satanás. Eu era apavorado, assim, o bicho ele me assombrava mesmo. E ali eu entendi a autoridade que nós temos em Cristo. Nós somos lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro. O Espírito de Deus habita em nós e quem entregou a vida a Jesus, irmão, ele não precisa ter medo do diabo, não. Ele não precisa, irmão. Eu digo a você, eu digo sem medo de errar. Quem nasceu de novo, quem fez uma aliança com Jesus, irmão, ele tem autoridade no nome de Jesus contra as forças malignas. Precisamos estar atentos, né? Porque daqui para frente a corrupção, essa falsa doutrina, essa infestação de demônios agindo, vai ser grande. Já está, né? Mas vai aumentar. A Bíblia diz que o amor ia se esfriar nos últimos dias e por causa da maldade, o amor de muitos ia esfriar. Hoje em dia as pessoas elas estão em contatos com os seres espirituais como se fosse algo normal, naturalmente. Inclusive isso é um dos sinais do fim dos tempos. Porque na Bíblia diz assim, será como nos dias de Noé. E nós estamos vivenciando os dias de Noé, viu? Que diz assim, eles compravam, eles bebiam, eles se davam em casamento. Quando se diz isso, é a mesma coisa dizer assim, ele estava vivendo naturalmente sua vida normal, sem se preocupar com o espiritual. E de repente veio o dilúvio e pegou eles de surpresa. E nos dias de Noé, Gênesis capítulo 6, eu não vou abrir. Não é a mensagem, mas eu estava com desejo também de falar um pouco sobre isso. Pode até dividir a mensagem. Viu? Nos dias de Noé, uma das coisas que foi dita, uma das coisas que tem relatada era os seres híbridos. Vocês sabem o que é algo que é híbrido? Tipo, hoje eles estão lançando uns carros híbridos, né? Com gasolina com bateria. Com a energia da bateria. É híbrido. E agora eles estão estudando agora para fazer e vão fazer. Homens e animais. Fazer a junção das células e gerar pessoas com semblantes de animais. Na verdade são monstros. Isso é um dos sinais do fim dos tempos. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6 que os anjos, ou seja, os filhos de Deus, deixaram seu lugar de habitação para terem relação, coabitar, que é ter relação com as filhas dos homens. Naquele tempo existiam gigantes. Ou seja, anjos se materializavam e coabitavam, tinha relação com as mulheres. E ali nasciam seres híbridos. Homens e ao mesmo tempo com a raça de demônio. Por isso que eram gigantes. Era gigantes. E por causa disso foi um dos sinais que Deus viu que a terra estava corrompida e que não tinha mais jeito.
e que ele tinha que fazer alguma coisa. Como é que o Salvador viria com uma corrupção daquela? Porque a ideia do diabo era perverter todo mundo para que não houvesse salvação para ninguém. Não houvesse alguém justo. Era necessário ter alguém como Maria, né, que tivesse uma integridade para que o Salvador viesse. E a terra ia ser toda corrompida. Mas por causa disso, quando Deus viu aquilo, Deus fez uma lavagem na terra. Aí onde veio o dilúvio. E o dilúvio saiu engolindo todo mundo. Só salvou Noé e as pessoas que estavam dentro da arca, que era a família dele. E uma vez eu tive um encontro com o Senhor. Nesse encontro eu disse, Senhor, não foi um encontro no sonho mesmo, mas foi um sonho real mesmo. E eu ouvi uma voz do céu que dizia assim, uma voz como de trovão: será como nos dias de Noé. Foi muito forte. 3 vezes eu ouvi essa voz: será como nos dias de Noé. E eu dizia: mas como assim, Senhor? Aí o Senhor ia e me explicava que assim como foi Deus, as pessoas que entraram na arca, o Senhor dizia: essas são as pessoas que vão participar do arrebatamento da igreja. E é algo simbólico, né? Porque quando chovia, foi 40 dias e 40 noites, quando chovia, que ia juntando água, automaticamente a arca ia subindo. Olha a revelação. Subia a água, ia subindo, mas a arca subia. Vocês estão entendendo alguma coisa aqui? A tribulação chegando e a arca subindo. E essa arca é justamente o abraço de Deus no arrebatamento da igreja. Nós vamos subir com o Senhor. A gente precisa estar atentos e preparados. Preparados, firmes. Pegou no cajado, não olhe mais para trás. Eu me lembro que Zezinho de Aparecida disse uma vez, disse assim: eu só vou um dia, quando eu for, eu vou para nunca mais sair. Você vê aí, ele nunca mais perde um culto, sempre está aqui. E essa é a decisão que a gente tem que tomar, né? Porque a palavra diz lá, bem claro, né, em Apocalipse: ou seja quente ou seja frio, porque morno vomitar-te aí da minha boca. A gente precisa, não pode mais parar, né? Não pode mais parar. Agora é avançar, avançar, não olhar para trás, não desistir, não se preocupar, né, se falar de você, se comentar, se lhe criticar, se criar situação dentro da igreja para você sair, pise na cabeça do diabo, diga: eu não vou sair não, diabo, eu sei que é tu que tu quer me tirar, mas eu não vou sair, eu vou permanecer, foi aqui que o Senhor me plantou, é aqui que eu estou sendo alimentado, é aqui que eu estou crescendo, é aqui que eu estou avançando, é aqui que eu escuto os áudios da paternidade espiritual, eu vou servir na obra mais ainda, eu vou buscar mais ainda, eu vou me entregar mais ainda, eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para a direita, nem para a esquerda, eu não vou parar porque eu falhei, porque eu errei, porque eu perdi o controle, eu vou até o final. Vencer cansaço, vencer tudo, mas não tem mais outra escolha não, isso é proteção para a nossa vida. E o Senhor foi e me mostrou, né? Mas o Senhor me mostrou, né? E disse: eu entendi porque Deus mostrou essa cena, né? Porque Deus estava me mostrando, foi eu que guardei ele, foi eu que guardei a vida dele. E esses sinais são bons em certa parte, porque se a gente já buscava, busca mais. Se a gente já tinha se entregado, se entrega mais. Porque pense num susto que é Deus tomou mais Márcia. É grande, irmão. Você tem uma notícia de um filho que se acidentou e não foi um acidentezinho não, viu?
Foi um acidente grande. Um acidente grande. Foi porque Deus colocou a mão dele. Amém? Mas vamos abrir a Bíblia aí. Mateus capítulo 6. E vamos ver o que é que Deus quer falar com a gente sobre o Pai Nosso. Vamos entender o Pai Nosso. Só que a Bíblia ela pode ser ministrada de várias formas, né? Eu posso ministrar assim falando, citando textos, ou por tópicos, ou lendo a Bíblia e explicando. Tem várias formas de Deus transmitir algo para a gente. E coloque uma coisa no coração. Já vai, Raquel? Sim. Tem uma coisa que bota no seu coração, irmãos. Ó, o Diogo está ali. Glória a Deus. Eu estava pensando em tu quando estava aqui. Lembrando de estava. Não pense que uma pregação ela só é poderosa se você estiver toda hora pregando, gritando, não, irmão. Pense não. Às vezes Deus impulsiona, às vezes, né? E eu gosto também. Mas as igrejas que mais permanecem firmes e são fortes são as que são centradas na palavra. Viu? Pode ter certeza que cada alimento, cada texto, cada áudio que eu coloco lá na paternidade espiritual, né, aquilo ali é um alimento, é uma porção de um alimento que nos fortalece. Amém? Então, antes da oração do Pai Nosso, no versículo 5, na versão RA, Jesus já começa falando sobre como se deve orar. Eu achei também interessante. E eu quero comentar esses 1, 2, 3, 4 versículos, breve, para poder entrar na oração do Pai Nosso. No versículo 5, o Senhor diz assim, ó, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, mas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Eu me lembrei de uma pessoa uma vez que disse assim, ele citou esse texto aqui da Bíblia, ele disse, eu não gosto dos crentes porque os crentes ficam orando para o povo ver, e a Bíblia diz que a gente não deve orar nas praças, como está nesse texto aí. Por isso que a gente tem que ter compreensão das Escrituras. Eu poderia pegar esse texto isolado aqui e dizer, quem ora para as pessoas ver é um fariseu. Ele é um religioso. Só que a gente tem que entender o que a Bíblia quer falar. A palavra de Deus quer falar. Quando Jesus falava sobre isso, ele estava dizendo algo aqui. Ele estava dizendo assim, que a motivação sua na oração não seja a mesma dos fariseus. Que eles oram para querer aparecer. O próprio Jesus orou na frente de pessoas, orou ou não orou? Os discípulos oraram na beira de um rio com Lídia, na praia, eles oravam. Não tinha ambientes, eles oravam em qualquer lugar. E em verdade diz assim, vamos ler. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. E no versículo 6 eu recebi uma revelação forte. Queria que você lesse o 6 comigo. Todo o texto ele é cheio de revelação. Lê comigo, vai. Tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Segura só até aí. Vocês entenderam que eu posso orar também publicamente, amém? Agora, se eu estiver orando publicamente para querer, com a intenção do coração de aparecer, aquela oração já não tem valentia. Amém? Mas quem mais se conhece é você mesmo. Quem se conhece aqui? Então você sabe se você quer aparecer ou não. Não é verdade? Então não é que seja errado. Eu posso orar na frente das pessoas. Posso ou não posso? Agora, se a minha intenção estiver errada, aí essa oração não vai ser ouvida diante de Deus. Então diz assim, tu quando orares, aí ele vai dar uma chave poderosa, que eu queria que vocês praticassem isso todos os dias, essa chave. Aqui é uma chave poderosa. Vamos lá de novo. Tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Faz o quê?
Vá para o seu quarto e feche a porta. Você tem que ter um momento com Deus com a porta fechada do seu quarto. Todo santo dia eu fecho a porta do meu quarto. Pergunta a Daniela, ela vai dizer aí. Até nas viagens, quando a gente saía para descansar, Daniela teve que reclamar comigo. Porque ela disse, mas nós vamos descansar, tu vai para o quarto? Aí eu tive que regular, não foi, Daniela? Para poder aproveitar aquele momento. Mas há um segredo poderoso quando você vai para o seu secreto. E principalmente você vai para o seu secreto e você pega uma Bíblia, fica com a sua Bíblia na mão. Amém? Conversa com Deus. Irmão, é bom conversar com Deus, irmão. Preste na Bíblia aí, por favor. Pode ser qualquer uma. É bom você estar com a Bíblia na mão. Não é obrigado você estar só de joelho. Você pode também ter um momento de joelho. Corretíssimo, bom, honrar a Deus. Mas eu estou descentralizando para você não achar que Deus só ouve você se você tiver com o joelho no chão. Não, não é assim. Mas devemos nos prostrar também de joelho. Aí você fecha a porta, você pega a Bíblia, deixa um texto lá, né, e começa a falar com o Pai. Eu não sei porquê, mas eu sinto uma coisa muito gostosa orar com a Bíblia assim na mão. Eu não sei se é... Faça lá, depois você vai ver. Eu fico com a Bíblia na mão e começo a falar com Deus. Eu vou por ondas, por etapas. Muitas vezes eu vou por ondas. Como assim? Tipo, eu começo a minha oração agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por este dia. Muitas vezes eu faço dessa forma. Senhor, obrigado por este dia. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelo pão nosso. Obrigado pela minha família, por minha casa, pelos meus filhos. E depois vou interceder pela igreja, pelos filhos na fé. E depois vou confessar a palavra. E daí por diante, faltou palavras, eu começo a orar em línguas. Irmão, eu destravei a minha mente com respeito à oração em línguas, irmão. Porque quando eu não tinha compreensão, eu achava que não era normal eu falar em línguas a qualquer momento. Mas a Bíblia diz, Paulo fazia isso. Paulo mesmo, ele disse assim, ele disse, ore em línguas, ore com a sua mente, com o seu entendimento. Paulo diz, dou graças a Deus porque oro mais em língua do que todos vós. Paulo tinha um costume, ele disse, quando você estiver orando em um culto público, em uma reunião, fale consigo mesmo e baixinho. Então ele dá uma dica, você tem controle sobre a sua oração? E ali eu gasto tempo. No quarto, com a porta fechada. Irmão, até quando eu vou pegar a Bíblia para ler, que naquele momento você escuta a Deus pela palavra, as revelações começam a saltar. A palavra, a Bíblia começa a ter mais prazer. Deixa eu dizer uma coisa, quando eu estava sentado ali, o Espírito Santo disse a mim, disse assim, as pessoas que vêm ao culto e elas ficam muito inquietas e acham que está demorando, não conseguem ficar muito tempo, é porque elas não estão no Espírito, elas estão na carne. Então você precisa fortalecer mais o seu Espírito e colocar a sua carne no lugar, porque um culto tem que ser algo prazeroso para você. Amém? Então, vá para o seu quarto, vamos ler aqui. Tu, porém, quando entrares... Vamos lá, todo mundo. Fecha a porta e orarás a teu pai, que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto, te recompensará. Quando acontecer uma coisa, irmão, não saia logo de imediato, ansioso, preocupado, ou querendo tomar satisfação, ou para brigar, alguma coisa desse tipo, não. Acalme, respire. Se tiver perto de casa, vá para o seu quarto. Se não tiver, se tranque no banheiro de algum lugar. Fique 5 minutos em oração. Amém? Agora o que eu acho interessante, que a palavra de Deus diz,
que aquilo que você faz em secreto, você é recompensado pelo seu Pai. E essa palavra recompensada, irmão, me chamou muita atenção. Porque essa palavra recompensada eu compartilhava com o Tiago. Uma das definições da palavra recompensado é essa: Deus vai pagar o seu salário bem. Deus vai pagar. Amém? Então, quanto mais tempo você está ali trancado no seu quarto, o diabo pressionando você por causa de problema e de situação, e você trancou a porta e foi para o seu quarto, deixa eu te dizer, o teu salário vai vir maior. Olha aí para sua irmã e diga: cuidado com a força do seu braço. Às vezes você quer fazer demais com o seu braço, mas quando se faz demais com o braço, dá prejuízo. Quando a gente faz demais da força da nossa vontade, do braço, quer fazer de todo jeito, não tem tempo para Deus, não tem tempo para o quarto, não tem tempo para buscar, não tem tempo para ler a Bíblia, eu só quero fazer, força do braço, você ganha muito, mas lá na frente o prejuízo é grande. Tudo aquilo que você ganhou, o diabo rouba de um dia para a noite. É verdade. Agora, quando a gente tem a dependência de Deus, tudo que a gente possui, tudo que a gente tem é blindado por Deus. A nossa casa é blindada, nosso carro é blindado, nossa moto é blindada, tudo, a nossa família é blindada. Porque nós estamos amparados, protegidos pelo Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele certa vez ele dizia assim: as minhas mensagens não são só mensagens de sabedoria humana, mas as minhas mensagens, elas são demonstradas também com o poder de Deus. Às vezes nós somos criticados e tem pessoas que não compreendem e falam o que não deveria falar. Mas, irmão, quantas vezes eu não encontro com pessoas dizendo assim: eu recebi uma cura assim, eu fui curado. Isso ontem mesmo, eu fui deixar claro em casa. A mãe dela veio visitar aqui a igreja 2 ou 3 vezes. Qual era o problema que ela tinha? Ela disse. E ela estava com caroço. Ela não disse o local não. Ela disse que visitou o culto de cura. E ela disse, fez tudo do jeito que o pastor disse. E sabe o que aconteceu? O caroço desapareceu. E se esse caroço fosse um câncer? Se fosse um câncer, tá vendo como Deus é bom? Mas vamos voltar para a palavra. Eu leio comigo, voz alta. Diga glórias à tua palavra, Jesus. Diga assim: eu amo a tua palavra. Diga: a tua palavra é tudo na minha vida. Diga: a tua palavra é tudo na minha vida. Diga: eu e a tua palavra somos um. Diga: eu amo a tua palavra. Crie hábito quando você pega a Bíblia. Você pega a Bíblia, levanta e diga assim: eu amo a tua palavra, Senhor. Vamos treinar. Quem está com a Bíblia aí na mão? Pode ser tablet, pode ser a Bíblia em papel, pode ser celular, se tiver a Bíblia. Diga assim: eu amo a tua palavra, Senhor. A tua palavra é a minha respiração. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Diga: eu tenho o que o Senhor diz que eu tenho. E eu posso fazer o que o Senhor diz que eu posso fazer. Diga: eu sou feliz. Eu sou feliz. Diga: diabo, você quer roubar a minha alegria, mas você não vai roubar a minha alegria não. Em nome de Jesus. Quem lembra do grito de guerra? Ah! Toda vez que o diabo quiser roubar sua alegria, você vai fazer isso. Vamos lá, tu porém quando entrar no quarto, fecha a porta, orarás teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Versículo seguinte, para nós chegar na oração do Pai Nosso. Se não der tempo de terminar, eu continuo no próximo domingo não, né? Que não é eu que vou ministrar. Vamos lá, e orando, todo mundo, viu? De vã repetições, como gentios presumem,
que pelo seu muito falar serão ouvidos. Isso aqui não está falando a respeito de oração em línguas, não. É a respeito da sua conversa com Deus. Quando eu li isso, irmão Charles, eu fiquei muito curioso. Eu digo, meu Deus, e qual é a diferença de oração para reza? E eu fui pesquisar, né? Para poder entender. E eu fui pesquisar para tentar encontrar na Bíblia se tinha alguma coisa na Bíblia, alguma referência que falasse de reza. Não existe nenhuma referência bíblica que fale sobre reza. Reza é um termo criado, diz o país que foi criado, mas eu não me lembro quando eu estava fazendo minha pesquisa. Mas reza, ela é algo programado. E sabe de uma coisa, irmão? Deus não gosta de coisas assim programadas, não. Deus, eu sei que Ele é organizado. Mas entenda bem, Deus não gosta... o Espírito Santo gosta de liberdade. Liberdade. Algo programado é repetitivo. Uma reza, mecânico. Uma reza é algo repetitivo. Vai rezar ali, aquele... Como é que chama o texto, né? Repetitivo. Apesar de que já está tudo fora da linha, né? Porque está rezando mais para Maria do que para Jesus. Já está tudo doido ali. A Bíblia não ensina isso. Nós não somos religiosos. Diga, eu não sou um religioso. Jesus, quando Ele veio à Terra, uma das propostas dele era tirar da mente das pessoas a religiosidade. Vocês sabiam? As pessoas eram muito religiosas. É tanto que elas ficaram... Por que teus discípulos comem sem lavar a mão? Porque era muita regra. Tinha que comer, tinha que lavar a mão. Quem já leu esse texto? Muita regrinha. Aí Jesus vai dizer, o que contamina não é o que entra. Foi assim, não foi? Mas o que sai, que procede do coração. Às vezes a pessoa está dizendo, mas eu não sei orar. Tu sabe conversar? Tu diz que não sabe conversar, mas quando se encontra, duas mulheres que se encontram, só a misericórdia de Deus. É ou não é? Então não venha dizer que você não sabe orar. Você não sabe conversar? É difícil conversar com Deus, com o Pai. Para você ter uma ideia, na oração do Pai Nosso, Jesus ele quebrou ali toda a religiosidade. Logo quando ele disse assim, Pai Nosso que estás no céu. Porque chamar Deus de Pai era uma provocação para os fariseus da época, para os religiosos. Quem és tu para chamar Deus de Pai? Ele é o Criador. Era como um desacato. Eu me lembro quando eu comecei na jornada da fé, que eu fui ler a Bíblia e cruzei a perna. Eu fiquei me sentindo mal. Eu digo, meu Deus, eu era um religioso purinho, não era? Hoje eu leio a Bíblia deitado, com a perna cruzada, de pé, andando, caminhando, no banheiro. Eles tinham a mente travada, cheia de religiosidade. Aí Jesus chega dizendo, quando você for orar, você faça Pai Nosso. Sabe o que é que significa Pai Nosso? Pai. E Jesus estava dizendo assim, Ele não é só teu Deus. Ele é teu Pai. Sabe o que é Pai? Protetor. Aquele que cuida. Aquele que provê. Amém? Aquele que está sempre perto de você, Pai. E Jesus foi mais além, porque Jesus falava aramaico e o termo pai significava papai. Dá uma glória a Deus. Eu vou confessar uma coisa para você. Eu não tinha coragem nem de dizer que eu amava a Deus, porque eu achava que... Quem já passou por isso? Quer dizer, eu sou muito falho, eu dizer que amo a Deus. Aí Jesus vem com a palavra. Quem entende a Bíblia, olha para Jesus. Aí Jesus vem com a palavra dele e diz assim, não chame só de pai não, chame de papai. Então diga, meu papai.
Então quando ele está dizendo aqui, não usei de vã repetições, é porque ele está dizendo aqui, ele está querendo dizer isso. Tenha liberdade, fale com seu papai. Papai, bom dia. Ou você chega para seu pai. Quem tem pai vivo aqui ainda? Você chega para seu pai e diga: ó, meu pai, o senhor está bem? Me dê R$10 para eu ir na faca fazer um lanche. Você pode falar normal. É teu pai. Quando se diz pai, é um termo de intimidade. Deus está chamando os filhos dele para a intimidade. Olha para seu irmão do seu lado e diga assim: ei, rapaz, perca o medo do seu papai. Não é para ter medo do seu pai. Ele é bom. Seu pai é bom. Amém? Ele quer nos ensinar, claro. E às vezes ele permite situações porque é necessário. Não é bom você tá lá ensinando a criança a andar, ela está aprendendo. Não é bom toda vez que ela cai, você correr, pegar ela. Eu acho que isso não é bom. Vocês concordam? É bom você deixar ela se levantar, treinar ela. Então Deus faz isso com a gente. E por que tem coisas que nós fazíamos quando a criança estava aprendendo? Nós estávamos treinando. Por que tem coisas que eu não dou a Isaac e nem dou a Sara? Porque eu sei que eles não têm a capacidade de possuir. Eu estou treinando. Amém? Então confie em Deus. Talvez você não tenha recebido tudo aquilo que Ele quer te dar ainda. Mas não seja ingrato, nem fique triste com seu papai. Entenda uma coisa: se Ele não te deu, é porque Ele ainda está preparando você para receber. Porque Ele não pode te dar um peso que você não aguente carregar. Quando Deus te entregar algo, Ele sabe que você pode carregar o que Ele te entregou. Então quando você for dormir, papai, obrigado por esse dia tão abençoado. Quando você se acordar, papai, esse é o melhor dia. Lembre do que Gálatas 5 diz, se eu não me engano é 5:6, se eu não me engano, se não me falhar a memória. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então você acorda o dia, não acorde mal-humorado, não acorde já pensando: eita, vou ter que me levantar para trabalhar, isso, aquilo. Não. Você já está plantando algo na sua mente, que antes de você ir para o trabalho, você já está cansado antes de ir. Plante uma visão do dia. Eita, que dia abençoado. Eita, que sol lindo. Que lua linda. Plante. Lembre-se, nós temos aquilo que plantamos. Uma pessoa que se capacita, uma pessoa que estuda, ela está plantando. Ela vai ter um bom emprego, porque plantou. Eu dizia para os meninos lá no sítio: alguém abre um comércio e o comércio dele não está... Eu estou sendo guiado agora, fugindo um pouco da palavra, mas estou sendo guiado. Eu dizia lá no sítio: alguém abre um comércio e aquele comércio não está prosperando. Quando ele olha para o do vizinho, ele diz: por que os clientes só vão no do vizinho e não vêm no meu? Eu tenho os mesmos produtos e tenho os mesmos preços, e ele vende mais do que eu. Talvez você planta negativismo e ele planta liberações de palavra positiva, crendo, palavra de Deus. Talvez você nunca leu pelo menos um livro de empreendedorismo. O de lá vive lendo livro de empreendedorismo. Ele está plantando. Você se lembra quando eu peguei na minha barriga? Quem está lembrado? Está diminuindo. E eu estou ficando feliz com isso.
Tu olha para seu irmão e diga assim: você tem a barriga que você está plantando. Eu disse alguma coisa demais? A gente responsabiliza Deus pelas coisas que estão acontecendo, mas são fruto de plantações minhas. E muitas vezes eu estou responsabilizando o diabo porque a pressão está subindo. Você tem a pressão que você planta. Quantas caminhadas você faz por dia? A gente tem que ter cuidado. Às vezes a gente está culpando a Deus onde a culpa é nossa. Se nós não entendermos que o culpado é a gente, irmão, nós não vamos mudar nunca. Nós colocamos culpa no governo, colocamos culpa no prefeito, colocamos culpa nisso, naquilo, na cidade que não presta. Não é assim? Coloca culpa em tudo. Mas em vez de colocar culpa, vá ler a palavra, vá ler bons livros de fé. Plante o seu espírito, abra seu entendimento espiritual. Tudo é possível aquele que acredita, meu irmão. Tudo é possível que crê, minha irmã. Se Deus supriu e alimentou um povo lá no deserto e não deixou faltar nada, Ele não vai deixar faltar nada para nós também. Ei, eu quero um grito de glória aqui bem forte. Sabe por quê? Porque essa noite é uma noite de rompimento. Diga assim: eu vou andar pela fé. Eu quero junto com vocês, vamos andar pela fé. Vamos crescer em fé. Vamos ser ousados. Vamos ser pessoas de oração. Vamos ser pessoas vibrantes. Não pode haver mais pensamentos negativos em nossa mente. Retire-os. Tire-os da sua mente. Ordene-os sair no nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Diga: o quarto é o lugar de abastecimento. Diga: o quarto é lá que eu vou orar em línguas. Pode deixar o texto: é lá que eu vou me fortalecer. Diga: é lá que eu vou me encher da unção. É lá no quarto. Amém? Vamos ler. Eu vou continuar. Eu não vou terminar hoje não essa ministração, viu? Vai terminar depois, porque eu ainda não pincelei o Pai Nosso não. Todo mundo lendo, vai lá. Pode vir para cá os músicos, vai. Todo mundo, já. Não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumo que pelo seu muito falar serão ouvidos. Simplicidade na sua fala com Deus. Se desafie. Presta atenção aqui, ó. Se desafie. Quem já fez uma oração e quando você termina a oração você diz: será que eu fiz certo? Eu já fiz, irmão. Uma oração de fé, quando a Bíblia diz assim: tudo que você pedir em oração, creia que recebeste, assim que você vai dar o ponto inicial para acreditar numa coisa ali, para crer e agradecer só depois e confessar que vai acontecer. E você vai, na hora que você ora, você diz: mas será que eu disse a palavra certa? Será que vai dar certo? Será que eu falei corretamente? Sabe o que é que você faz nessas horas? Quando o diabo trouxer esse tipo de ideia, simplifique mais ainda a oração para ele ver o que você vai fazer. Simplifique. Ó diabo, se você está querendo confundir achando que não vai dar certo, eu vou fazer uma menor ainda. Pai, obrigado, porque eu creio que isso aqui eu já recebi pela fé e eu tomo posse e é meu em nome de Jesus e acabou. Pronto, e daí para frente determine que já aconteceu. Amém? Vamos terminar. Versículo 8. Todo mundo, eu quero todo mundo. Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que você peça. Então Deus já sabe. Simplicidade na oração, falar com o Pai. E Ele já sabe tudo que eu preciso.
tudo que você precisa. Mas escute, vai ter coisas que a resposta vai vir dentro do seu espírito, que ele vai dizer assim: olha, meu filho, a culpa não é minha. Faça isso, mude sua atitude, mude sua forma de falar, cuide da sua alimentação, faça exercícios. Amém? Porque às vezes não é só a oração, às vezes é a atitude, ação. Ação, diga essa palavra, ação. Está vindo um desejo, ou está vindo uma tristeza em você. Sabe o que é que você vai dizer para essa tristeza? Parece com uma depressão. Você vai dizer: eu vou me mover, eu vou agir. Mas o que é que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer. Tem. Olha para a sua casa que tem. Ação, movimento. Amém? Não é ficar isolado. É isso que o diabo quer, que você fique isolado. Ação. Nós fomos feitos para agir. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. E levante sua mão agora para falar com seu papai. Glória a Deus. Nós continuaremos essa mensagem em outra ocasião e vamos entender mais sobre o Pai Nosso. Eu quero que você levante sua voz, levante suas mãos e fale com seu papai. Por um tempo, levante a voz mesmo, dando glória, dando graças, rendendo, agradecendo a Ele, falando alguma coisa para Ele aí de gratidão por sua casa, sua família, seus filhos, em nome de Jesus Cristo, pela vitória, pelas bênçãos manifestadas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, dura para sempre, dura para sempre. Oi? Aleluia! Vamos cantar e adorar o Senhor. Pai nosso, deu certinho. Do céu, que santo é. Canta para o teu papai. E teu reino buscamos, tua vontade seja. No nome de Jesus, eu ordeno agora